Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Eric Marques e hoje nós vamos resolver juntos mais uma questão da banca ESA, Escola de Sargento das Armas. Vamos lá? Seguinte, pessoal, nós temos aqui o valor da expressão log de meio na base 2 somado com log de 32 na base 8. Pessoal, nitidamente nós temos aqui uma questão muito recorrente da banca ESA. Tema logaritmos. É muito importante que você vá para a prova da ESA, principalmente da ESA, com uma base sólida de logaritmos. E eu vou passar para vocês um bizu para você conseguir resolver esse tipo de questão recorrente da banca ESA. Beleza? Vamos lá. Galera, é o seguinte. Como é que a gente começa a resolver esse tipo de questão? Vou separar em partes. Essa aqui é a primeira parte. E esta daqui é a segunda parte. Beleza? Por que eu estou separando em parte? Você vai entender, vai se tornar mais fácil. Faça separadamente. Vamos reescrever a primeira. A primeira parte vai ser log de quem? De meio na base 2. Então, o que a gente precisa saber? Se liga no bizu. Qual é o bizu? O bizu é EI. Isso mesmo, EI. Não sei se vocês vão conseguir recordar juntamente comigo, mas tem uma música internacional que o refrão dela é mais ou menos assim, ó. Ei, 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 I'm on vacation, blá, 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 blá. Depois você pesquisa, mas é mais ou menos essa música. Ei, ei, ei. Por que você tem que gravar o ei, ei, ei? Vou organizar para você entender. A letra E é de eleva. Eleva. E a letra I significa iguala ou igualar. Igualar. Elevar. Vamos deixar na forma verbal, né? Elevar, igualar. Fica até mais fácil de você fixar na mente. Bom, então pensa o seguinte. O bizu do ei, ei, ei é o seguinte. Você vai pegar quem? Você vai pegar a base do logaritmo. Só que antes você vai ter que pegar esse logaritmo todo, log de meio na base 2, e igualar a x. X é o valor do log de meio na base 2. Você não sabe. Então você iguala a x. Beleza? Então você vai aplicar o bizu do ei, ei, ei. Pega a base e eleva. Ou seja, eleva a x. Vamos organizar? Vamos lá. Vai ficar assim, ó. 2 elevado a quem? 2 elevado a x. Tranquilo? Agora, qual é o outro bizu? Cadê o i? A gente só utilizou o e. Faltou o i. Vai ser agora o i de igualar. Igualar quem? Igualar o 2 elevado a x ao meio. Ou seja, ao logaritmando. A base do logaritmo
vai ser elevado ao logaritmo, que isto vai ser igual a quem? Vai ser igual ao logaritmando, ou seja, igual a meio. 1/2. Tranquilo? Recapitulando, você tem lá log de meio na base 2. Você vai pegar a base, vai elevar a sua incógnita x, que é o seu logaritmo, o valor do log de meio na base 2, que você não sabe, e vai igualar a quem? Igualar ao logaritmando. Perfeito? Tranquilo e calmo. Agora se torna muito mais fácil. O que você precisa fazer? Você precisa transformar os dois lados com a mesma base. Lembra de potenciação? Você tem a base e você tem o expoente. Ou seja, de um lado da igualdade tem que ter uma base que ela é exatamente igual ao outro lado da igualdade. Perfeito? Se eu tenho uma base de um lado, 3 elevado a alguma coisa, do outro lado da igualdade tem que ser 3 elevado a alguma coisa. Beleza? Nesse caso, nós temos a base 2. Então, do outro lado, tem que ficar a base 2. E como é que a gente faz isso? Potenciação. Você tem que lembrar lá do nosso 6º ano do ensino fundamental. O que é o meio para a gente? O meio, a gente pode reescrever, vou colocar aqui no cantinho. O meio, ele também pode ser reescrito dessa maneira aqui. Tá vendo que nós temos o numerador como 1 e o denominador como 2. Esse 2 ele tem que vir aqui para cima. Mas como que ele vai? Esse 2 ele tem como se fosse um expoente valendo 1. Por quê? 2 elevado a 1 é ele mesmo, o 2. Se eu quero jogar ele para o numerador, o que eu faço? Eu pego esse expoente do meu denominador e coloco o sinal negativo. Ou seja, se é 2 elevado a 1, jogando para cima, ele vai ficar 2 elevado a menos 1. Tranquilo? Beleza? Lembrou? Se você não lembrou, você pode pesquisar em outros vídeos do canal que você vai encontrar como você precisa resolver questões de potenciação. Tranquilo? Então vamos lá. Então nós sabemos que meio eu posso reescrever como 2 elevado a menos 1. Tranquilo? Então vamos lá. Repetindo aqui, 2 elevado a x é igual, substituindo o meio por 2 elevado a menos 1. Beleza? Agora, quando nós estivermos com a base de um lado exatamente igual à base do outro lado da igualdade, nós podemos simplificar. Ou seja, eliminar essas bases. O 2 eliminou com o 2. E trabalhar somente com os expoentes, aplicando o sinal. Qual é o sinal? Sinal de igualdade. Tranquilo? Vai ficar como? Vai ficar x igual a menos 1. Beleza? Então nós temos o quê? Que o log de meio na base 2 vale quanto? Vale menos 1. Ou seja, isso aqui vale menos 1. Tranquilo? Vamos reescrever aqui. Log de meio na base 2, isso vai ser igual a quem? Menos 1. Tranquilo? Guarda ele aqui. Guarda essa informação. Beleza? Agora nós vamos para quem? A parte 2. Fazer a mesma ideia. Reescreve. Log de 32 na base 8. Parece difícil, mas não é.
Vamos lá. O que a gente precisa fazer? Aplicar quem? O bizu do ei, ó. O que você vai fazer? Primeiro de tudo, iguala a uma letra. Se você já usou X em algum momento da sua conta, se for uma prova que você precisa mostrar a resolução, ou seja, uma prova discursiva, você vai ter que trocar a letra. Ou seja, você vai igualar dessa forma a qualquer outra letra. Y, por exemplo. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos aplicar o bizu do ei. Pega a base e faz o quê? Eleva ao valor do logaritmo. Nesse caso, a gente supôs que é y. Então vai ficar como? Vai ficar 8 elevado a y. Continuando, o bizu do ei, agora nós vamos igualar a quem? Ao logaritmando. Igual a 32. Tranquilo? Bom, um bizu secundário que a gente precisa lembrar para as provas da ESA é que eles gostam muito de utilizar a base 2 nas questões de logaritmo. Mas como que a gente consegue lembrar rapidamente das bases 2? Simples. Olha só que legal. O 2 elevado à quinta, você tem que lembrar que ele é igual a quem? É o 32. Aí, se você mudar esse 2 elevado à quinta para 2 elevado à sexta, 2 elevado à sétima, caramba, não lembro. Vou te passar o bizu. E se fosse 2 elevado a 4? E se fosse 2 elevado a 3, por exemplo? Olha que maneiro. Vai ficar muito fácil. Se você subir o número, por exemplo, para 2 elevado à quinta, você vai multiplicar isso aqui por 2. Ou seja, 32 vai virar quanto? 64. Mas você pode lembrar também do que? Você pode lembrar que daqui para cima é o dobro. Tranquilo? Mas também você pode pensar dessa seguinte maneira. Para baixo, se fosse 2 elevado à quarta, você vai dividir. Isso mesmo, você vai dividir por 2. Ou seja, quanto é a metade de 32? Quem lembra? É muito, muito tranquilo. Ou seja, é 16. Beleza? Resumindo, então se você vai diminuir o teu expoente, você pode lembrar que é a metade. Beleza? Para cima é o dobro, para baixo é metade. Então se eu for andar do 2 elevado a 4 para 2 elevado a 3, quanto é a metade de 16? É 8. E se eu for de 2 elevado a sexta para 2 elevado a sétima, é só dobrar. Vai ser 128. Tranquilo? Então vamos lá. Pensa o seguinte. Aqui, ó. 8. O 8 é quem? O 8, ó. Quem é ele? 2 elevado a 3. Então substitui. Vai ficar 2 elevado a 3. Mas o 8, já que é 2 elevado a 3, ele já estava elevado a y. Você vai lá e, ó, parênteses, e mantém o expoente, ó, y. Beleza? Igual, vai ser igual a quem? Igual a 32. Bom, quem é o nosso 32?
O nosso 32 é 2 elevado à quinta. Ó. Substitui. Vai ficar 2 elevado à quinta. Agora vai ficar bem mais interessante. Você tem que lembrar de mais um conceito da potenciação. Lembra? Expoente e expoente. Expoente do expoente, o que a gente faz? Nós multiplicamos os expoentes. Então vai ficar como? Vai ficar 2, que é a base, elevado a quanto? 3y. 3 vezes y é 3y. Beleza? E isso vai ser igual a quem? Igual a 2 elevado à quinta. Repete. 2 elevado à quinta. Tranquilo? Temos as bases exatamente iguais, uma de cada lado. Base 2 de um lado, base 2 do outro. O que a gente faz? Simplifica. Corta todos os dois. E trabalha com quem? Os expoentes. Juntamente com o sinal. Beleza? Quem vai aparecer? Vai ser justamente o nosso 3y igual a 5. Dessa forma, nós encontramos quem? Y valendo 5 terços. Beleza? Traduzindo, quem é esse y? Este y é o valor de log de 32 na base 8. Então vamos escrevê-lo? Vai ficar assim, ó. Log de 32 na base 8. Isso vai ser igual a quem? 5 terços. Belezinha? Então nós já encontramos as partes. Primeira parte, que é o log de meio na base 2. E a segunda parte, que é o log de 32 na base 8. Que é igual a quem? 5 terços. O que a gente precisa fazer? Agora é justamente juntar as partes. Quais partes? Ele está te perguntando o valor da expressão, que é a soma da primeira parte, log de meio na base 2, somado com log de 32 na base 8. Tranquilo? Então vamos somar. Como é que vai ficar isso? A primeira parte mais a segunda parte, que dá quanto? Menos 1 mais 5 terços. Como é que a gente resolve isso? Muito tranquilo, você precisa lembrar do conceito de soma entre frações com denominadores diferentes. Basta você imaginar que onde não tem denominador vale 1 e aplicar um macetinho. Qual é o macetinho? O macetinho é multiplica em x e depois multiplica os denominadores. Vamos lá, fazendo junto comigo? Multiplicando em x. Neste sentido aqui, ó. 1 vezes 5, 5. Repete o sinal. Mais menos 1 vezes 3. Quanto é menos 1 vezes 3? Menos 3. Então, 5 mais menos 3. Dividido por quem? Agora o produto entre os denominadores. 1 vezes 3. 1 vezes 3, que dá 3. Organizando essa fração enorme, quanto é? 5 mais menos 3. Ou seja, 5 menos 3. Mais com menos dá menos, lembra? 5 menos 3 dá quanto? Dá 2. E repete o denominador 3.
Ou seja, nosso gabarito vale 2/3. O valor da expressão solicitada log de meio na base 2, somado com log de 32 na base 8, vale 2/3. Encontramos como gabarito opção letra E. Beleza? Bom, meus amigos, se vocês gostaram, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta lá. Me amarrei na questão, gostei muito. Um forte abraço e até a próxima.